Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um controle de contas a pagar para o seu negócio. Essa planilha aqui, você vai ter o controle dela, ela tem uma dinâmica aqui de estar mostrando se tem alguma conta em atraso, ela vai estar marcando em vermelho e colocando status atrasado. Ela vai pegar sempre, ela vai sempre fazer uma comparação lógica a partir da data de vencimento da conta que você estiver lançando, registrando aqui na planilha. Então, eu vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse Tec Mais Informática. Digamos que você tem uma conta aí para pagar desse fornecedor, e a conta, ela é do dia 1/9 de 2025. Observe aqui que quando eu coloco 1/9 de 2025, ele automaticamente vai pintar a linha e informar que essa conta aqui ela está em atraso, porque a data de vencimento ela é inferior à data de hoje, que é 2/9 de 2025. Então ela sempre vai fazer essa comparação lógica. Essa dinâmica da planilha é interessante porque você consegue bater o olho e já saber quais são as contas que estão em atraso, ou as que vão vencer hoje, ou as que estão em dias ainda, que você consegue pagar ali dentro do prazo. Beleza, essa daqui é a planilha que você vai estar criando nesse vídeo aqui, tá? Você pode estar adaptando para o seu negócio, colocando mais colunas se precisar. Então, vamos lá, a criação da planilha. Eu vou pegar aqui a base da planilha. Pronto, eu tenho aqui a base. Eu vou pegar aqui os fornecedores que eu coloquei, são fornecedores fictícios, tá bom? Selecionei e copiei. Pronto, eu vou copiar aqui como valores para ele não trazer nenhuma formatação. Aqui nos valores eu vou utilizar uma fórmula que é até interessante que você possa aprender uma fórmula nova se você não conhece, que é o aleatório entre. Essa fórmula aqui eu consigo informar um valor inicial, que vai ser o 100, e um valor final. O que ele vai fazer? Ele vai gerar valores aleatórios de 100 a 1000. Quando eu der um Enter, ele vai gerar um valor aleatório. Observe. Aqui ele gerou o valor aleatório de 935. Eu vou clicar aqui, e ele já alterou ali, Se eu der um F9 aqui no teclado, ele gera valores aleatórios, tá? Para que ele não fique gerando esses valores aleatórios toda vez que eu abrir a planilha, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e vou transformar essa fórmula aqui em valores. Eu selecionei, copiei, no Ctrl C, tá? Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Aqui embaixo ele vai aparecer essa opção, você clica nela e aqui vai ter, colar. Aqui na parte de colagem você vai utilizar essa opção aqui de colar como valores. Eu vou clicar nela, pronto. Observe que aqui, se eu der um F9 novamente, ele não vai me dar mais como fórmula, tá bom? Aqui em data, eu vou pegar também aquelas datas que eu já utilizei ali como base, para facilitar aqui a nossa explicação, tá? Para até mesmo não ficar um vídeo muito longo. Eu vou voltar aqui, copiei já, copiar novamente aqui, copiei e vou colar. Pronto, aqui também eu vou colar como valores. Tá aqui como data, formatado como data, ok. Beleza, agora a gente vai para a parte da lógica da planilha. Aqui em status em aberto ou pago, a gente vai estar colocando aqui uma fórmula. É uma fórmula simples, mas eu considero ela poderosa se você utilizar ela da forma correta. Eu vou utilizar aqui a fórmula se. Você vai digitar se e vai fazer um teste lógico. A fórmula se, você vai fazer uma comparação lógica. Se verdadeiro, ela vai retornar um valor. Se falso, ela vai retornar outro valor. Então, aqui eu vou fazer o primeiro teste lógico. Eu vou comparar essa data aqui de vencimento com a data de hoje. Para você fazer essa comparação, você vai digitar a função hoje. Você vai escrever aí, hoje, abre parêntese e fecha parêntese. A função hoje, ela sempre vai se atualizar de acordo com o dia que você estiver utilizando a planilha. Se hoje é 2/9 de 2025 e você for utilizar a planilha amanhã, 3/9 de 2025, por exemplo, a função hoje vai pegar a data de amanhã. Então, ela sempre vai estar se atualizando de forma automática e fazendo a comparação de acordo com a data que você informar aqui na coluna data de vencimento.
Beleza, eu vou comparar aqui se essa data aqui na coluna D, na célula D2, é igual à data de hoje. Se for, eu vou informar aqui, se for o valor verdadeiro, eu vou informar que essa conta aqui, ela vai vencer hoje. Vou colocar aqui o nome, ó, vence hoje. Pronto. Aqui eu já criei, né, uma lógica para essa primeira parte. Agora eu vou para a segunda parte. Agora eu vou fazer a comparação lógica, né? Se essa data da coluna D é menor que hoje, você vai estar informando atrasado. Por que atrasado? Pensa comigo, se 1/8/2025 é menor que a data de hoje, tu concorda comigo que a data desse pagamento já está atrasado? Ok, observe aqui que como hoje é 2/9/2025 e a data do pagamento era para você ter feito dia 1/8/2025, então já tem um bom tempo aí que esse boleto, essa conta está atrasada. Então ele vai retornar ali no status como atrasado, beleza? Se for falso, você pode estar colocando a vencer, porque essa conta aqui ainda vai vencer, né? É uma conta que ainda você tem tempo aí, tem um prazo ainda para pagar ela. Agora que eu fiz a lógica, eu vou estar fechando aqui a função, né? Como eu abri 2 eu vou estar fechando com 2 parênteses lá no final. E vou dar um enter. Observe que ele já traz aqui o status da data de vencimento, comparando com a data de hoje. Para que eu possa aplicar para todas essas datas abaixo, basta eu clicar aqui em cima da primeira e aqui, ó, ao lado, nessa quinazinha aqui, vai aparecer uma cruz quando eu passo o mouse por cima e eu dou 2 cliques duplos e ele já vai aplicar a nossa lógica para todas as outras datas. Ok, e como é que eu faço para que fique dessa forma? Para que quando for atrasado ele pintar de vermelho e quando for hoje ele pintar de amarelo. E se a conta ainda estiver a vencer, você não precisa pintar porque ainda está em dias, correto? Então beleza, vamos fazer essa formatação condicional, tá bom? Então assim, você vai fazer o seguinte, vai selecionar abaixo aqui do título. Antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa planilha aqui, em uma tabela. Eu vou dar um Ctrl T, ele vai selecionar toda a minha tabela e vou vir aqui, ó, formatar como tabela e vou colocar essa opção. Aí ele vai perguntar se minha planilha já tem título e cabeçalho, né? E eu vou colocar como ok, beleza. Ele formatou aqui para mim. Agora eu vou fazer a parte da formatação condicional. Eu vou selecionar, começando aqui, ó, do B2 até o E18, que é onde eu quero fazer a formatação condicional. Selecionei aqui na página inicial, ó, na guia página inicial, vai ter essa opção formatação condicional e você vai vir aqui, ó, em nova regra. Você clica, vai aparecer essa caixinha. Lá embaixo, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Você clica nela e ele vai aparecer aqui essa caixa para você informar valores da fórmula, tá bom? Eu vou colocar aqui o igual e vou selecionar essa célula aqui, ó, E2, tá? Seleciono ela. Observe que quando eu seleciono, ela vai me trazer aqui, ó, E2 e vai colocar aqui esses cifrão. Eu vou excluir o cifrão antes do 2. Quando eu faço isso, eu estou informando, né, para o Excel que eu quero que ele tranque a coluna, mas não tranque a linha, ok? Então, eu vou colocar aqui o igual, e se o E2 ele for igual a atrasado, eu coloco aqui, ó, atrasado, eu coloco tudo entre aspas, atrasado, eu quero que ele formate para mim uma cor específica. Aí aqui, ó, eu cliquei aqui em formatar, ele vai aparecer essa telinha para mim.
Aqui tem algumas opções, né? Tem fonte, borda, preenchimento. O que eu quero é aqui em preenchimento. Eu vou colocar esse vermelho, tá? E aqui em fonte eu vou colocar branco. E vou dar um OK. Beleza. O que ele vai fazer aqui para mim? Se aqui, né, na E2 for igual a atrasado, ele vai formatar para mim como vermelho. Toda a linha, tá? Para ele preencher toda a linha, é importante você se atentar aqui de deixar apenas o cifrão antes do E, ok? Eu vou dar um OK e observe que ele já formatou para mim. Tudo que for atrasado, ele vai formatar como vermelho, né? Ele vai colocar em vermelho, em destaque, e vai colocar com a letra branca. Agora, para facilitar aqui a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa formatação que eu apliquei, né? Condicional, e vou vir aqui, ó, em gerenciar regra, e ele já está aqui, ó. Para mim utilizar isso, basta eu fazer uma duplicação aqui, ó, dessa formatação, dessa regra que eu criei. Eu vou duplicar ela, observe que ele vai colocar duas. Eu posso pegar qualquer uma. Eu vou clicar aqui, ó, nessa primeira e vou clicar em editar. Para agilizar aqui, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer a comparação em todas as linhas e na coluna E, eu vou apenas alterar aqui, ó, de atrasado para vence hoje. Lembrando que tem que estar igual. Aqui tem que estar igual o nome, tá? Por exemplo, vence hoje. Se tivesse, por exemplo, errado aqui, ó, faltando o E, se tivesse assim, pega aqui, ó, tivesse dessa forma, por exemplo, ele não vai considerar, tá? Porque não é igual o valor que está informado aqui. Então, é importante você se atentar ao estar digitando aqui o valor. Eu colocar aqui correto, beleza? E aqui eu vou querer que ele formate, né? Se venceu, se essa conta aqui vence hoje, eu vou formatar aqui de amarelo, por exemplo. Eu vou colocar esse amarelo aqui e vou deixar um preto mesmo, tá? Aqui na fonte ele já considera como preto. A fonte automática, ela já é preta. Então, eu vou dar um OK. Aqui ele colocou branco, né? Ele deve ter pegado porque eu dupliquei, mas automaticamente aqui ó, é preto, tá? Deixar no preto mesmo. E aqui ele vai fazer a aplicação da regra que eu estou criando para essa formatação condicional. E eu vou dar um OK. Quando eu clicar aqui em aplicar, ele vai fazer a aplicação onde tiver vence hoje, ele vai estar aplicando amarelo com cor preta, tá? Cor da fonte preta. Olha lá, ó. Ele aplicou para mim. Vou dar um OK. Você acaba de criar a sua planilha de contas a pagar. Aqui, ó, se eu alterar alguma data, por exemplo, aqui, ó, tá 1/9/2025. Se eu colocar aqui, botar aqui 5/9/2025, ó, tá funcional, beleza? E se eu colocasse aqui 1/8/2025, ó, ele colocou como vermelho. E se eu colocasse a data de hoje? A data de hoje é 2/9/2025. Ó, ele pintou de amarelo. Então, a planilha está totalmente funcional. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui para você ter a base aqui na descrição. Então, você pode baixar e fazer alterações aí no seu computador, tá bom? Para você estar utilizando aí no seu negócio. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like e inscreva-se no canal para estar recebendo conteúdo de ferramentas que podem auxiliar você no seu negócio utilizando o Excel. O Excel é uma ferramenta poderosa, você só precisa saber como utilizar ele. Até o próximo vídeo.